Boa noite. É um grande prazer estar com vocês nessa nova entrevista exclusiva, desta vez com Felipe Dávila, pré-candidato do Partido Novo à presidência da República. Felipe é um conhecido cientista político, fundador do Centro de Liderança Pública, CLP, e nessa entrevista nós vamos falar do seu projeto de país e também de temas candentes de atualidade. Se inscreva no meu canal do YouTube para acompanhar todas as entrevistas com os presidenciáveis. Meu caro candidato, boa noite. Boa noite, Carlos Alberto. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. E a primeira pergunta que eu lhe faço, uma pergunta intencionalmente assim aberta e ampla, eu gostaria que falasse um pouco do seu projeto de país, quais são as suas prioridades e por que considera que o seu nome é o mais adequado para a presidência da República. Carlos Alberto, o problema número 1 do Brasil, o maior desafio que nós temos e nós vamos ter de enfrentar, é a retomada da renda, do emprego e do crescimento econômico. Essas três coisas estão juntos. E o fato é que o Brasil vem perdendo há mais de 15 anos a confiança dos investidores. A economia está estagnada há 10 anos, o desemprego é recorde, nós temos quase 15 milhões de pessoas desempregadas e mais de 20 milhões de brasileiros voltaram à miséria. Então, esse é o problema urgente do Brasil. Como fazer a economia voltar a crescer para gerar renda e emprego? E aí as propostas do Partido Novo são muito diferentes dos demais partidos. Nós acreditamos que, para retomar o crescimento econômico, nós precisamos abrir a economia, inserir o Brasil na economia internacional. Nenhum país do mundo tornou-se rico, gerou prosperidade, melhorou o nível salarial de renda das suas pessoas, que ficou isolado do comércio internacional. Até mesmo a China, um país comunista, descobriu que para os chineses se tornarem ricos, a China precisa participar do comércio internacional. E só o Brasil que continua isolado. O Brasil continua mais próximo da Coreia do Norte do que da Coreia do Sul, em termos de participação no comércio mundial. O Brasil tem uma participação ridiculamente pequena no comércio internacional, nós não temos nem 2% das exportações. O Brasil exporta menos que a pequena ilha de Taiwan e é a nona economia do mundo. Ou seja, o que mostra que somos uma economia protecionista, fechada, e esse diagnóstico mostra algo muito preocupante no Brasil. Mostra um Brasil que o Estado governa para as corporações e não para a população. Esse Brasil fechado é o Brasil do corporativismo, público e privado. É o Brasil que os produtos são muito mais caros aqui, a nossa gasolina, nosso gás, nossa carne, nossos carros, do que nos outros países do mundo. Por quê? Porque os impostos embutidos em todos esses produtos. E, Carlos Alberto, como você sabe muito bem, aqui é o sistema tributário mais injusto do mundo, porque em todos esses grandes países desenvolvidos, taxa-se mais a renda, ou seja, dividendos, imposto de renda, do que o consumo. E o Brasil é o oposto. Nós taxamos 70% o consumo e 30% a renda, o que é uma inversão completa de prioridade. Nos Estados Unidos é exatamente o oposto. Taxa-se 70% a renda, ou seja, ganhos de capital, e só 30% o consumo. Então, além de tudo, é um país injusto, porque cria injustiça. E o maior indutor da criação de injustiça no Brasil hoje é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro aumenta a desigualdade. Quando nós temos uma média salarial 67% maior o salário para os funcionários públicos, aqueles que trabalham no Estado, do que aqueles trabalhadores que estão na iniciativa privada, gerando renda e riqueza para o país, algo está errado. Em qualquer lugar do mundo, quem está na iniciativa privada corre mais risco, tem de ganhar mais e melhor do que aquele que tem estabilidade e está no funcionalismo público. Então, o Estado brasileiro é um indutor do aumento da desigualdade, porque ele cria tanto privilégio para essas categorias, para essas corporações,
E o brasileiro que produz, que trabalha, que empreende, paga a carga tributária mais elevada dos países em desenvolvimento para sustentar um Estado caro, ineficiente e que não presta serviço de qualidade para a população. Então, é inversão total de prioridade. Aqui é um país onde o cidadão se serve do Estado para sustentar privilégios para as corporações, quando, na verdade, nós precisávamos de um Estado que servisse a população, que prestasse serviço público de qualidade. Então, o Partido Novo vai apresentar um programa radical nesse sentido, ligado à abertura econômica do país, a uma política ambiental que pense não só no meio ambiente, mas na produção agrícola e na economia, porque hoje mais de 50 trilhões de dólares no mundo tem um carimbo chamado ESG. Ou olhamos para a governança, para o meio ambiente e para a sustentabilidade, ou o Brasil não consegue atrair investimento para gerar emprego. Veja só um exemplo concreto. Só na questão de infraestrutura, e eu vou pegar um único exemplo, saneamento básico, nós precisamos atrair mais de 700 bilhões de reais em investimento para que nós possamos atingir a meta que nós nos comprometemos com a população de ter esgoto tratado e água tratada para toda a população até 2033. Nós não vamos mínimo atingir. Da dignidade humana, o mínimo. Hoje, 100 milhões de brasileiros não têm esgoto tratado e 35 milhões de brasileiros não têm água tratada. Então, isso, além da desigualdade social, nós temos enormes problemas na saúde pública. Quantos problemas da saúde pública derivam da falta de saneamento? Então, além de resolver uma questão social, econômica, é também uma questão importante para a saúde pública. Mas como investir em infraestrutura no Brasil, que é investimento de longo prazo, num país que o investidor desconfia da segurança jurídica, não acredita nas regras do jogo, a impunidade da justiça? Veja só um exemplo recente, você se recorda muito bem, a Prefeitura do Rio de Janeiro encampou a linha amarela, uma concessão concedida ao setor privado, com regras claras. Então, o contrato é simplesmente rasgada e a justiça, até hoje, não devolveu o que é direito do concessionário. É uma coisa inacreditável. Então, como é que nós vamos investir num país em que não há segurança jurídica, que há insegurança política e insegurança econômica? Nós vamos continuar postergando esse sofrimento de um país que não cresce, que tem alta taxa de desemprego e que tem uma queda de renda absurda. E, nesse sentido, nós vamos além. Nós vamos fazer um programa fortíssimo de desestatização, vamos vender absolutamente todas as estatais, incluindo a Petrobras. Incluindo a Petrobras. Veja só, Carlos Alberto, qual é a justificativa de o Estado brasileiro ser o principal acionista de uma empresa estatal que, primeiro, produz energia fóssil quando o mundo está caminhando para a energia renovável, e, segundo, que mostra que é uma empresa utilizada politicamente pelos presidentes da República. Lula transformou a Petrobras no maior escândalo de corrupção da história desse país, que foi desvendado pela Lava Jato, e o presidente Bolsonaro vira e mexe, quer manipular o preço da gasolina e do botijão de gás para questões eleitorais. Então, nós precisamos que essa empresa seja uma empresa de mercado. E aí nós vamos usar esse dinheiro da privatização para focar nas prioridades, tanto em programas sociais importantes que o Brasil precisa nesse momento de muita miséria e pobreza. Podemos usar parte desse dinheiro para bater parte da dívida pública, que, como você sabe, Carlos Alberto, custa muito caro ao Brasil. Só o rompimento do teto do gasto vai custar ao Brasil 360 bilhões de reais. 6 vezes o Bolsa Família, dinheiro que nós poderíamos estar gastando em outros serviços fundamentais, como educação, saúde e até mesmo a política de transferência de renda, e que nós não gastamos porque esse é o custo que o mercado exige para rolar os títulos do Tesouro Brasileiro quando há uma enorme desconfiança em relação ao país. Então, esse programa de abertura econômica, desestatização, uma política ambiental que zele não só pela preservação do meio ambiente, mas para atrair investimento para o Brasil, que tem uma boa governança, sustentabilidade e que não atrapalhe a exportação do nosso agro, porque agora essa política ambiental está resvalando no agro. O nosso agro começa a ter dificuldade de exportar
porque começam a usar o que chamamos das barreiras não tarifárias, quer dizer que a nossa soja vem de região desmatada, o que é mentira, não é verdade. A soja exportada brasileira, ela tem sim DNA e vem de lugares absolutamente sustentáveis. Mas isso é usado como barreira comercial contra o produto brasileiro, a nossa exportação. Então, esse é um projeto de país focado na retomada do crescimento, da renda e do emprego. Ok, vamos agora entrar mais saindo do macro e entrar em coisas concretas. A situação econômica do Brasil, a situação fiscal do país, como acaba de dizer, ela é muito complicada. A desigualdade social é fortíssima, ao mesmo tempo, conflitos recorrentes entre os poderes, sobretudo por parte do Supremo Tribunal Federal, complicam e engessam muito o exercício do poder. Como é que o senhor imagina pôr em pé um projeto de país no meio desse cipoal? E como governar tendo em conta concretamente o modus operandi atual dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Bom, primeira coisa, né, Carlos Alberto, se Estado grande resolvesse questão de desigualdade, de miséria, o Brasil seria a Noruega, porque nós temos um dos maiores estados do mundo, nós gastamos quase 40% do PIB, da 8ª economia do mundo, ou seja, nós teríamos resolvido a questão social e da desigualdade. Então, não é por aí. Como eu disse, o que gera prosperidade, o que gera mobilidade social, o que gera igualdade de oportunidade é justamente um país aberto ao comércio internacional, capaz de competir na economia global. Isso é que gera riqueza, isso é que faz um país ser mais competitivo, mais produtivo, e, portanto, é assim que se gera riqueza. Se fosse só transferência de renda, o Brasil já teria esse problema resolvido, porque é o que nós fazemos nos últimos 40, 50 anos nesse país. Então, esse não é o jeito de resolver. E insistir que esse modelo vai resolver a questão da desigualdade não é nada mais do que fomentar o auto-engano. Nós vamos continuar cavando o buraco cada vez mais da desigualdade, o aumento das diferenças sociais e pior, não criando oportunidades para que as pessoas tenham mobilidade social. Então, esse é um problema que nós temos que resolver, que é exatamente o oposto. É enxugar o Estado precisa ser mais eficiente, o Estado, a economia precisa abrir para que nós possamos confiar nas instituições, nas leis e o investidor privado apostar no país. Então, aí vamos à segunda parte da sua pergunta, que é o Supremo. Então, parte da insegurança no Brasil é a insegurança jurídica. Sim, agora, sem dúvida. Vamos entender a gênese desse problema. Nós temos de resgatar, Carlos Alberto, o espírito da Constituição de 88. Quando a Constituição de 88 foi feita, qual era o espírito da Constituição? Defender o Estado de Direito, defender um governo de liberdade, defender os direitos individuais e os direitos sociais, tá certo? Esse era o espírito da Constituição de 1988. O que aconteceu de lá para cá que criou esse cipoal de problemas que nós temos na ordem jurídica? Os parlamentares começaram a incluir privilégios na Constituição. Quem começou a criar os penduricalhos e transformar isso em direito constitucional foi o Congresso. Então, hoje nós temos duas coisas. Nós temos uma série de direitos na Constituição, e o primeiro passo, você como um grande conhecedor do assunto sabe muito bem, precisamos desconstitucionalizar. Essas coisas não têm que estar na Constituição. Negociação salarial, reajuste, essas coisas não têm que estar na Constituição, nós temos que tirar da Constituição. Isso é coisa de lei ordinária. Então, o primeiro passo para limpar um pouco essa pauta da insegurança jurídica é desconstitucionalizar uma porção de coisas que estão lá. Regime tributário especial, imagina se isso é tema de Constituição. Nós temos que tirar isso daí. Quando olhamos a judicialização hoje no Brasil, ali tem dois itens muito grandes. Primeira questão trabalhista, nós temos 4 milhões de processos trabalhistas, agora caiu para 1 milhão, mas o segundo país tem 80 processos contra 1 milhão. Esse é um passivo gigantesco que tem no Brasil. E o segundo é o passivo tributário. Nós temos 70% do PIB judicializado, 5 trilhões de reais.
Então, esse emaranhado da Constituição, que criou esses privilégios, acabou criando mecanismos de judicialização. Então, a primeira coisa é desconstitucionalizar leis, despesas obrigatórias. Se fizer isso, nós já vamos aliviar o tamanho da justiça. Então, esse é um primeiro ponto importante nessa batalha. A segunda coisa que agravou a questão do judiciário foi, de novo, a política. Nós temos de entender o seguinte: os partidos, quando perdem votações importantes, eles é que politizam, eles é que entram no Supremo alegando inconstitucionalidade. É um absurdo. O partido perde uma votação, por exemplo, como foi a causa da cláusula de barreira, aí entra no Supremo dizendo que isso é inconstitucional. Então, tudo recorre-se ao Supremo. E o Supremo, o lógico seria que desconhecesse isso, é evidente, mas o Supremo entra no jogo. Entra no jogo porque ele é acionado politicamente. Então, qual é o outro mecanismo aí? Nós temos de criar mecanismos para que essas ações diretas de inconstitucionalidade não podem ser banalizadas. Hoje, qualquer partido que tenha representação no Congresso, mesmo que tenha um parlamentar, pode entrar com uma DIN, com uma ação direta de inconstitucionalidade. É um absurdo isso. Você paralisa o sistema político. Então, nós temos de mexer nesse arcabouço legal para que o Supremo volte a ser o que, como eu disse, o espírito da Constituição de 88, que é o guardião da Constituição, mas que não seja o terceiro tempo da disputa política, porque aí ele está deturpando o seu papel. E, ao deturpar o seu papel, ele corrói a sua credibilidade. E o Brasil passa a não ter mais a última instância, que é a guardiã da Constituição, porque tem mais um poder que entrou na arena política. E hoje o Supremo tem, de uma maneira preocupante, uma das piores imagens institucionais do país, sendo como é um pilar da democracia. O Supremo é muito importante para a democracia brasileira, né? Sim, com razão. O senhor, olha um tema, só para uma votação, para relembrar aqui os nossos ouvintes. Um dos artigos mais claros e cristalinos na Constituição diz literalmente: é proibido reeleger o presidente da Câmara e do Senado por mandato consecutivo. Está lá, é claro, não tem vírgula, não suscita interpretação, é de uma obviedade ululante. Esse dispositivo teve uma votação no Supremo de 5-6, bateu na trave. Então, quer dizer, 5 ministros do Supremo tentaram inventar uma acrobacia na interpretação de um dispositivo constitucional de uma clareza absoluta. Isso não pode acontecer. Isso é fazer política e não ser um guardião da justiça. Não, e houve ministro, inclusive, que disse: vale para o Senado, mas não vale para a Câmara. Exatamente. É um negócio inacreditável. Agora, uma coisa, o papel do Congresso Nacional é discutir e votar o orçamento. Isso sempre foi assim. E o papel do Executivo é implementar o orçamento. Quer dizer, está na mão do Executivo. O Parlamento vota e implementa o orçamento. E o presidente da República vai com o pires na mão ao presidente da Câmara pedir uma verbinha para isso e para aquilo. Uma distorção completa. O Executivo tem a visão do país. O Legislativo não, é municipalista, quer dizer, o deputado está olhando para a sua base parlamentar, esse olhar do parlamento. Bom, como virar esse jogo? Porque agora está assim, quer dizer, o presidente Bolsonaro não tem mais o orçamento na mão, o presidente da Câmara tem o orçamento e o presidente da República tem que ir pedindo um favor para a Câmara. Uma distorção absoluta. Como é que vê isso? Olha, Carlos Alberto, a primeira medida é o seguinte: o Brasil, o parlamento não discute orçamento há muito tempo. Porque o que acontece? Qual é hoje a discussão do orçamento? Contabiliza-se o que se arrecadou com os impostos, tem ali quase 90%, 88% de verbas de gastos obrigatórios, então é folha, benefício, gasto com saúde, gasto com educação, sobra só 10%. Na verdade é isso, a gente está falando que o orçamento da nação hoje, o disponível, 10%. É 10%. O resto é tudo gasto obrigatório. Então, assim, não tem discussão mais de orçamento. E desse gasto que sobra esses 10% de verba, divide-se em duas coisas. Um pouquinho e cada vez menos vai para investimento público
e o resto vai para a emenda parlamentar. Então, essa é a discussão, entre aspas, do orçamento. Não tem discussão. Sim. No fundo, o que você faz com o 10% que sobra? Quanto vai para investimento e quanto vai para a emenda parlamentar? Então, nós precisamos reverter essa lógica. Você mencionou muito bem. O orçamento da nação precisa ser discutido de forma transparente. Então, primeira coisa, voltar ao tema da última resposta, desconstitucionalizar gastos. É impossível governar um país com 10% de verba discricionária. Não dá. Nós temos de rever esses gastos. E há coisas absurdas. O Brasil gasta 13% do PIB com folha e benefício e gasta 10% do PIB com educação e saúde somados. Alguma coisa está errada num país desse, com tanta desigualdade, ter um gasto desse. Nós precisamos rever esse gasto. Então, a primeira coisa, desconstitucionalizar despesas. Segunda coisa, rever o gasto do Estado. E aí é muito importante uma reforma que nós lutamos muito, né, que é a reforma administrativa. Precisamos fazer a real reforma administrativa para valorizar o bom servidor, mas não transformar nesse enorme cabide de emprego que, quando você remunera um bom servidor, esse dinheiro vai para o mau servidor e vai para o aposentado. Isso é uma coisa injusta e que custa uma fortuna no país. Então, nós precisamos fazer a reforma administrativa. Segundo ponto importante na questão do orçamento. Nós vamos fazer com que o orçamento debata todos os benefícios no orçamento. Hoje, o Brasil gasta 330 bilhões de reais por ano com subsídio. Esses subsídios precisam ser discutidos com a população. É a melhor forma que... E precisa ter avaliação dos programas de governo. Quantos programas existem, como você bem disse, apenas por causa de curral eleitoral de um determinado parlamentar? O programa não funciona, prejudica a população e poderia fechar esse programa, se tivesse algum critério de avaliação, e dobrar a verba do programa que está funcionando. Então, precisa ter critério para avaliar os subsídios. O povo precisa saber como é que está sendo gasto o dinheiro público. Isso é fundamental. Segundo ponto, que é uma proposta do Partido Novo. Todos os subsídios terão prazo de validade. É inacreditável que o Brasil dá benefícios para determinados setores a vida inteira. Eu vou dar um exemplo. A indústria automobilística recebe benefício dos cofres públicos desde Juscelino Kubitschek. É um absurdo. A função do subsídio é para ajudar um determinado setor a alavancar e se tornar competitivo. Mas não é para se tornar uma verba permanente de manutenção de uma indústria. Então, nós vamos rever todos os subsídios, criar critérios de avaliação e desconstitucionalizar despesas. E o quarto é avançar com a agenda das reformas, principalmente no caso de despesa pública, a reforma administrativa. Ok, o Brasil é o país da jabuticaba. E eu vou colocar agora na nossa conversa uma jabuticaba recente. Eu não vou entrar na discussão se ela é boa, se ela é ruim, mas é uma jabuticaba, que é o semipresidencialismo, que acaba de sair do bolso do paletó do presidente da Câmara dos Deputados, que já anunciou que pretende propor o semipresidencialismo no ano de 2022. Qual a sua opinião? Considera essa uma mudança casuística e, caso implementado a toque de caixa, assim de repente, não acha que seria um fator gerador de crise? Basta lembrar o João Goulart. João Goulart impuseram, digamos, o parlamentarismo. O presidente o que fez foi imediatamente torpedear até onde pôde o novo sistema. Qual é a sua opinião dessa jabuticaba brasileira nova, né? É mesmo, é mais um casuísmo, ou seja, discutir o regime de governo porque nós queremos nos ver livres do populismo de direita e de esquerda, no fundo, isso aí tem recado. É para tirar o poder se Lula e Bolsonaro forem os dois que vão concorrer à presidência da República no próximo ano. É como enfraquecer o presidente para salvar o país. Isso é casuísmo. Isso não é uma discussão importante sobre o sistema de governo. Eu acho que nós podemos discutir o sistema de governo num país, isso é uma discussão sempre aberta, se é sempre presidencialismo ou parlamentarismo. Mas antes, quando é uma discussão séria, nós temos de começar por uma outra reforma, a reforma política. Porque com 28 partidos, esse sistema eleitoral caótico, não importa se temos presidencialismo, semipresidencialismo ou parlamentarismo, vai ser um caos do mesmo jeito. Então, o que nós precisamos fazer?
aumentar ainda mais a cláusula de barreira para diminuir o número de partidos políticos. Precisamos ter uma cláusula de barreira, como na Alemanha, 5% dos votos nacionais, em pelo menos 9 estados, né, que é isso hoje aqui no Brasil. Então, nós precisamos ter aumento da cláusula de barreira, que é fundamental, e precisamos ter voto distrital. Se não tiver essas duas coisas, não dá para discutir o sistema de governo, porque essas duas coisas vão fazer o quê? Reduzir o número de partidos políticos, e isso vai permitir que seja o governante, o primeiro-ministro, ou o presidente com o primeiro-ministro, como é o caso do semipresidencialismo, possa governar o país, possa diminuir o toma lá da cá que existe hoje para criar, na verdade, ficção de bancadas governistas em torno de aprovação de projetos. Isso custa caro ao país, custa caro ao consumidor, custa caro ao contribuinte e custa caro ao cidadão. Então, a reforma política séria começa pela sua gênese, que é o sistema eleitoral. Ou nós temos um sistema eleitoral que produz maiorias sólidas, reduz o número de partidos e tenham representantes, como é o caso do voto distrital, que o eleitor possa cobrar e fiscalizar o seu representante, ou não adianta discutir sistema de governo. Isso seria casuísmo nesse momento. E se discutíssemos um sistema de governo, depois de fazer uma reforma política, tinha que dar prazo para adaptar esse sistema. Então, não pode ser na próxima eleição de 22, provavelmente isso teria que ser na eleição de 26, porque as instituições, tudo, as regras do jogo, o sistema eleitoral, tudo precisa se adequar ao sistema político. Então, é mais um casuísmo, é mais uma jabuticaba para resolver um problema que hoje atormenta as pessoas, o que é a perpetuação do populismo de direita e de esquerda no poder nas eleições de 22. Uma coisa, a questão amazônica, vamos à questão amazônica. A questão amazônica tem grandes consequências, como nós vimos antes, na primeira ou segunda resposta que me deu, tem grandes consequências sobre a imagem do Brasil e com potencial impacto nos nossos negócios que já estão se manifestando. Não lhe parece que está faltando uma política diplomática e de comunicação mais assertiva e mais competente? Porque não basta você criticar a narrativa falsa, que existe a narrativa falsa. É preciso construir a narrativa verdadeira. Como é que está vendo isso? Essa questão amazônica que está aí, é inescapável. O mundo está de olho na Amazônia, né? E nós temos que dar uma resposta adequada a esse olhar do mundo, né? É verdade, Carlos Alberto. E o Brasil é a superpotência mundial em questão ambiental. Nós temos 40% das florestas tropicais do mundo, nós somos o pulmão do mundo, que é a Amazônia, né? Nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, 40% da nossa energia aqui, se colocarmos a energia hidrelétrica, nós temos 80% de uma matriz de energia limpa no Brasil. Então, quer dizer, é o país em desenvolvimento que menos depende, por exemplo, de carvão para gerar eletricidade. Então, nós temos assim grandes ativos. Mas o que esse governo fez foi um desastre total. Ele transformou a questão ambiental, em vez de ser o nosso maior ativo nas relações internacionais, transformou isso num passivo. Brigou com entidades internacionais e não conseguiu controlar a questão do desmatamento. E olha, e não é por falta de sistema. Você, Carlos Alberto, que conhece muito bem a nossa história militar, nós temos aqui CISVAN, CISFRON, nós temos sistema pelo mundo inteiro. Tem que ter um sistema de onde há fogo, tem que ter ali um embargo imediato daquela região, cobrar quem é o governador, quem é o prefeito, tem que fazer uma coisa incrível. Agora, por que esse desmatamento acontece? Por 3 deficiências que você conhece muito bem. Primeiro, a ausência de titularidade das terras. Isso acontece culpando em terra que não sabe se é do governo federal, do governo estadual, se é terra devoluta, o que é aquilo. Então, existe uma invasão da terra pelo grileiro. O que o grileiro faz? Corta a madeira, vende essa madeira para pequenas siderúrgicas que estão na área. Hoje no Brasil tem mais de 4.000 siderúrgicas na área que alimentam seus fornos com árvore. Então, o que o governo deve fazer? Já que é muito difícil controlar o desmatamento em áreas tão gigantescas como a questão da região da Amazônia Legal, poderia fiscalizar essas pequenas siderurgias, ferro-gusa, que consomem essa madeira. Cadê o certificado dessa madeira? Se não tiver certificado, fecha.
né? A gente não acabou de fazer isso com aquela coisa absurda da exploração ilegal de ouro lá no Madeira? Daria para fazer, né? Daí o que acontece? Ocupa-se a terra, corta essa árvore, vende para essas siderurgias locais, planta alguma coisa, alguém vai lá e reivindica que aquela terra é dele e depois vende para quem? Para o fazendeiro que tem geralmente pecuária, e aí começa todo o processo. Então, nós já sabemos como é a lógica. Onde está a digitalização dos cartórios brasileiros dos títulos? E o CAR, que não saiu do papel em muitos estados? O nosso certificado ambiental rural. E nós precisamos ter o CAR, inclusive, para fazer o PRA, que é o nosso planejamento ambiental. Então, assim, o Brasil tem que fazer cumprir as leis, não falta lei. O Código Florestal brasileiro, aliás, de autoria do Aldo Rebelo, que foi um gigante para lutar pelo Código Florestal brasileiro, ficou 7 anos sob júdice, no limbo jurídico. Nós aprovamos o Código. Só agora, em 2019, que o Supremo faz valer o Código Florestal. É um absurdo. Então, novamente, voltamos à questão da insegurança jurídica e o não cumprimento das regras do jogo. Então, o presidente da República tem que focar nisso, tem que obrigar os governadores a fazer o CAR, tem que ter o PRA, tem que fiscalizar essas pequenas siderurgias que consomem a madeira ilegal e precisa ter um programa de reflorestamento dos hectares de áreas degradadas. Carlos Alberto, no Brasil nós temos mais de 50 milhões de hectares de área degradada, que não dá nem para fazer agricultura, mas dá para replantar árvore. E o Brasil pode ser o primeiro país carbono neutro no mundo se tiver um programa de replantar árvores, fiscalizar melhor e combater o desmatamento ilegal. Não é tão difícil. E nós podemos ser o primeiro país do mundo carbono neutro. Isso vai atrair trilhões de dólares em investimentos para o país, porque nós vamos ser o primeiro país a atingir lá os critérios da ESG. Então, assim, tem que fazer, precisa vontade política. Agora, qual é a visão desse governo? É uma visão dos anos 70, que desmatar é importante para levar progresso. Isso é uma visão totalmente ultrapassada no mundo de hoje. E a visão da esquerda é pior ainda, é usar a questão do meio ambiente para ficar criticando o regime capitalista. Então, nós precisamos ter uma política responsável do meio ambiente, que foque em fazer um país seguir a economia, o carbono neutro, usar isso para atrair investimento na economia, ajudar a nossa agricultura exportadora e combater, evidentemente, o desmatamento ilegal. São os 3 objetivos fundamentais de uma ampla política ambiental. Agora, sem melhorar a vida das pessoas, será possível preservar o meio ambiente? Às vezes eu tenho a sensação de que há um discurso politizado e até mesmo hipócrita. Exemplo concreto. A Europa protesta, e a França concretamente, que a França tem um problema com o agronegócio brasileiro, isso não tem dúvida nenhuma, né? Protesta contra o desmatamento da região amazônica, etc. No entanto, quando houve aquela tragédia do oxigênio em Manaus, lembra-se? Sim, durante a pandemia. O único chefe de Estado que se solidarizou e enviou recursos foi o Papa Francisco. Foi o único, o único. Então, a impressão que fica é que é melhor ser árvore do que ser gente. Quer dizer, é possível realmente encaminhar bem a questão amazônica sem focar nas pessoas. As pessoas que estão lá numa situação, conhecem bem a região, a situação dramática, muitas vezes, né? Como combinar tudo isso com a atenção às pessoas que estão lá, os ribeirinhos, etc. Bom, a primeira coisa é que o mercado de crédito de carbono aconteça para valer, né? Isso é o que foi combinado na COP26. Agora vamos ver se o crédito de carbono sai mesmo, se é regulamentado esse mercado, porque isso é um pedaço fundamental do que você está dizendo. Porque o que nós temos de mostrar é que a árvore em pé tem que valer mais do que a árvore deitada. É essa a equação. Então, o crédito de carbono ajuda a fazer isso. Então, isso transforma-se em receita para esses 25 milhões de pessoas que vivem ali na região amazônica. Então, essa é a primeira coisa. Precisa ter um mecanismo de mercado que realmente pague para mantermos a floresta em pé. Aliás, o mundo desenvolvido havia prometido 100 bilhões de dólares em investimento e assim, nós sabemos que não gastamos nem metade disso. Então, assim, precisa fazer cumprir o que foi acordado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tem muita atividade econômica sustentável
para se realizar na Amazônia. Legal. Por exemplo, pegar a região do Nordeste. O Nordeste pode se tornar o maior gerador de energia renovável do mundo. Tem vento, tem biomassa, tem sol. Isso pode ser um fator de retomada de crescimento econômico na região, de emprego, né? Você vai precisar de pessoas que instalem placa solar, que façam as pás das eólicas. Isso vai gerar atividade econômica local. Então, até os cursos profissionalizantes no ensino médio deveriam focar na indústria de renováveis, para justamente ajudar. Sim. A própria Amazônia pode se tornar um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento, por ser o pulmão do mundo, além do crédito de carbono como receita, em áreas sustentáveis, como você sabe, de biotecnologia, de áreas importantes. A floresta é um dos elementos mais ricos que nós sabemos, com sua flora e fauna, inclusive para a medicina. Então, nós podemos ter coisas, atividades importantes. A Natura, por exemplo, faz um programa extraordinário de utilizar a população local para produzir bens de beleza de forma sustentável. Então, acho que dá para fazer isso de forma sustentável e consciente. Agora, nós temos de mudar a nossa visão para essas coisas, de atacar esses problemas. E isso é muito importante, né, Carlos Alberto, conversar com as populações locais. Imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. Você acha justificável gastar 54 bilhões de reais em subsídio para a Zona Franca de Manaus anual para a indústria? Imagina pegar esse dinheiro e gastar para pesquisa e desenvolvimento da sustentabilidade da floresta. Faz muito mais sentido para a população ribeirinha, para a população amazônica, do que ficar sustentando meia dúzia de empresas lá dentro. E há mais de 50 anos, e renovando esses benefícios há mais de 50 anos. Então, essa inversão de prioridade é que nós precisamos debater, como eu disse, no orçamento do Congresso. A população precisa aprender a debater e ver como o seu dinheiro está sendo gasto. Como dizia a Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, só existe dinheiro do contribuinte, é nosso dinheiro. E nós precisamos saber como esse dinheiro está sendo gasto. O presidente Bolsonaro ele não foi eleito apenas por ter encarnado uma reação ao petismo e à corrupção. Evidentemente que isso foi um fator bastante importante e quase decisivo, mas não foi o único. Eu diria que o presidente Bolsonaro incorporou e verbalizou uma agenda moral que tem uma fortíssima sintonia com amplos setores da sociedade brasileira. E é curioso que a esquerda não se deu conta desse fenômeno que está aí. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa temática? Concretamente, o problema do aborto, ideologia de gênero, esses temas centrais que estão à volta da agenda, chamada agenda moral, o senhor vê a importância disso e o que gostaria de falar a respeito dessa temática? Olha, Carlos Alberto, a primeira coisa é o seguinte, um dos pilares desse nosso projeto de rever o Pacto Federativo no Brasil é aplicar o federalismo de verdade. O que é o federalismo de verdade? É a descentralização do poder, é tirar o poder de Brasília, devolver mais poder para estados e municípios. Por que isso é importante com a sua questão? Porque nós temos de devolver o poder para as comunidades. Antes de existir o Estado assistencial, a malha social, econômica e solidária que mantinha a sociedade viva por séculos e séculos foi a família, foi a igreja, foram as instituições de caridade. Isso não era feito pelo Estado, era feito por instituições privadas que recebiam doações das famílias para se manterem. Olha que absurda a situação das Santas Casas hoje. Um crime o que está fazendo com as Santas Casas hoje. E as Santas Casas, durante centenas e centenas de anos, foram que mantiveram, acolhiam os doentes, acolhiam as pessoas que precisavam. Então, nós temos de voltar a essa base importante da comunidade, da família, da igreja, no nível local. Porque é aí que se aprende o sentimento de cidadania. É aí que se aprende o sentimento de solidariedade. É aí que nós começamos a exercitar o diálogo, a tolerância, a civilidade, o respeito aos rituais. Isso se perdeu
nesse mundo que foi globalizado numa velocidade incrível e abandonando as comunidades. Nós temos de voltar à essência das coisas, a valorização da família, o respeito aos mais velhos. E tudo isso se perde quando você destrói esses pilares fundamentais da sociedade, que são as instituições locais, que são as comunidades, que são as igrejas, a fé, os clubes e a família. Então, nós precisamos zelar por isso. Isso é fundamental para se criar o espírito de cidadania. Aliás, as ditaduras comunistas, como você sabe muito bem, eles começam principalmente atacando essas instituições justamente para criar essa amnésia social, para que o dogmatismo partidário, ideológico, se sobreponha a esses laços de relacionamento, de fidelidade, de pertencimento que só é dado por essas instituições. Então, você bem colocou que o Bolsonaro descobriu esse nicho que estava sendo completamente ignorado pela esquerda, mas ele faz isso só no discurso. O que nós temos de fazer isso é na prática, é voltar a valorizar as instituições, as comunidades locais, a família. Nós não podemos abandonar esses pilares que são essenciais para a formação da cidadania. O que a gente observa também nesse tema da agenda moral é que, com frequência, voltamos outra vez ao Supremo Tribunal Federal, acionado por alguns partidos, o Supremo entra num terreno que é um terreno extremamente delicado e passa a legislar em coisas essenciais que não cabe ao Supremo legislar. Poderia, eventualmente, ser objeto de discussão no Congresso Nacional, que foram eleitos pela população, os que estão lá, né? Mas não via direto, por exemplo, drogas. O Supremo está trabalhando agora a liberalização da maconha, né? Bom, esse é um tema para ser discutido no Congresso, mas não por uma decisão do Supremo que assume o papel do legislador, não é verdade? Aliás, né, Carlos Alberto, numa verdadeira federação, voltando aqui ao exemplo dos Estados Unidos, muitos desses temas são estaduais, não são nem nacionais, não é nem debatido no parlamento. E aí a pessoa pode escolher, eu quero morar num estado mais liberal, num estado mais conservador, que tem a ver com as minhas crenças. Ainda tem opção para o cidadão. Então, essa nacionalização de toda a discussão é muito ruim. É muito ruim porque, de novo, entramos numa seara que não é do judiciário, que deveria ser do Congresso Nacional, e ao não ter o federalismo de verdade, nós ainda podemos mensurar o que acontece em cada impacto. Olha, essa história de legalização de drogas, veja só nos Estados Unidos como muitos estados que legalizaram estão revendo agora por causa do impacto que teve, impacto na educação, impacto em hospital público. O Colorado é um que está lá questionando uma coisa que deixou acontecer e agora está querendo voltar e talvez até rever a questão do real impacto da legalização. Mas essa história que os estados têm de ser laboratório para testar políticas públicas é algo que nós precisamos ter no Brasil. Por isso que essa história da descentralização é tão importante. E parar de tratar tudo no âmbito nacional, intrometer na individualidade das pessoas, mexer com crenças das pessoas. Cada um pode levar a vida de acordo com as suas crenças. Então, nós temos de assegurar essa liberdade do indivíduo. Isso é fundamental na democracia. Vamos agora um pouco entrar nas chamadas reformas estruturantes, um pouco a sua visão dessa reforma. Voltar aí o tema da reforma administrativa, que já falou no começo, mas eu queria voltar um pouquinho. O que é que dá para fazer? Porque se critica muito o governo, porque mandou uma reforma, na verdade, frágil, e que vai funcionar, se funcionar daqui a 20 anos. Mas nós sabemos que é complicado. Você tem o país cartorial, o país dos privilégios, você tem garantias, estabilidade dos funcionários. Como avançar na reforma administrativa comendo mingau pelas beiradas? O que é que dá para fazer? Porque se a gente pensar na reforma definitiva, vamos passar mais 3 séculos. O que dá para fazer já? Bom, a primeira coisa é substituir o critério de tempo e serviço para promoção na carreira pelo critério de desempenho.
Então, assim, nós temos de ter uma avaliação de desempenho. Essa é a primeira coisa. Hoje, o que significa isso? Qualquer um que entre na carreira, por tempo e serviço, vai chegar ao topo da carreira. Não importa se a pessoa é competente ou incompetente. É apenas uma questão de tempo no cargo. Isso é muito ruim. Nós precisamos ter um serviço público baseado em desempenho. E os que merecem, como é na iniciativa privada, as pessoas sobem na carreira de acordo com a sua competência, de acordo com os resultados. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é reduzir o número de carreiras. É um absurdo o número de carreiras. O Brasil tem mais de 160 carreiras. Para ter uma ideia, hoje em Portugal tem 4 grandes carreiras que norteiam todas as carreiras. E no Brasil, cada carreira cria os seus privilégios, o que é outro absurdo, que a gente está falando mais um curralzinho de privilégio. Então, precisa acabar com isso. Nós precisamos diminuir o número de carreiras, focar nesse critério de desempenho e aumentar os mecanismos de valorização do bom servidor público. Isso significa que tem que mexer, sim, com a aposentadoria. Não é possível todo mundo se aposentar com salário integral. Isso prejudica aquele bom funcionário público. Porque se cada vez que dá um aumento aqui, tem que dar esse aumento a todos os aposentados, isso aí não há Estado que aguente. Então, essas coisas eu acho que hoje nós já podemos mexer. O problema é que o presidente Bolsonaro, para preservar principalmente a bancada da bala, que toma conta dos interesses do corporativismo da polícia, quis excluir os militares e os policiais. Os militares, militar mesmo, as Forças Armadas, é até compreensível que tenha um regime especial como existe em vários lugares do mundo. Mas policial militar, policial civil, agente penitenciário é uma vergonha, tem que estar todo mundo dentro. E aí, Carlos Alberto, é uma coisa engraçada. Nesse Brasil das corporações, nesse Brasil do corporativismo, do clientelismo, do patrimonialismo, a maior dificuldade que nós temos é que a lei seja igual para todos. Todo mundo se acha especial e quer um adendo na lei para ser tratado de forma especial, o que é um total absurdo. A lei precisa ser igual para todos. Então, nós precisamos enfrentar essa questão da reforma do Estado e mostrar para o cidadão que nós estamos gastando mais com folha e benefícios do que com saúde e educação, que melhora a vida dele. E aí eu voltaria a um ponto importante para tocar nas reformas estruturantes que você perguntou. No Brasil, toda vez que nós temos uma combinação de governo que sabe exatamente qual é a proposta e está disposto a comprar brigas para defender as suas propostas, e a sociedade civil mobilizada, nós vencemos o corporativismo. Foi assim que nós aprovamos a reforma tributária, foi assim que nós aprovamos a reforma da Previdência, foi assim que nós acabamos de aprovar o marco do saneamento básico, ou seja, exemplos concretos de como, quando você tem um governo determinado com um bom projeto e a sociedade apoiando, o corporativismo não consegue segurar essa pressão dos dois lados. E é isso que nós precisamos. Cada vez que nós perdemos uma votação, é ou porque o governo não está comprometido com aquela matéria, ou porque a sociedade civil está dividida. Eu vou dar um exemplo. A reforma tributária, por que ela não caminhou? Porque a sociedade civil, que estava unida até um certo ponto, ou seja, em aprovar um projeto de lei que era a combinação de duas PECs, a 110 que estava no Senado com a 45, que criava o IBS, o IVA, né, juntava 5 impostos em um único imposto, começou uma divisão na sociedade civil em debater a alíquota. Ah, não, o comércio reclamou da alíquota, o serviço reclamou da alíquota, a indústria reclamou da alíquota. Começou uma batalha sobre a alíquota do imposto. Se perdeu o essencial. Se perdeu. E aí quem ganhou foi o corporativismo. Então, nós, para aprovar as reformas estruturantes do Estado, nós precisamos dessas duas coisas. Um presidente e um governo com poder executivo determinado em lutar e apoiar aquelas reformas e uma sociedade civil mobilizada, pressionando o Congresso para votá-la. E a reforma política? Para mim, é a mãe das reformas. É a mãe da reforma. Porque o Brasil, sem a reforma política, é ingovernável. A verdade é essa, é ingovernável. E o problema é que os políticos são os grandes beneficiários da situação, do status quo. Qual é a sua fórmula? Como enfrentar esse tema que é absolutamente essencial para desatar o nó das demais reformas, né?
Eu concordo com você, Carlos Alberto. E como você sabe, eu, quando fui presidente e fundador do CLP, do Centro de Liderança Pública, nós lutamos muito por essas duas reformas, que era a questão da cláusula de barreira, aumentar a cláusula de barreira, e o voto distrital, né? Duas bandeiras que nós sempre lutamos muito. E o fim das coligações proporcionais, que isso foi mantido, e isso é um ganho que nós já tivemos na última reforma eleitoral. Mas aprovar essas duas coisas, como eu disse, é fundamental para sanar o processo político. Agora, veja só que nós temos condições de aprovar isso. O problema é que a gente precisa aprovar hoje, mas provavelmente só vai ser aprovado daqui a algum tempo. Por quê? Nessa próxima eleição de 22, nós já vamos ter uma cláusula de barreira aí de 2%, né? Dos votos válidos, já vai enxugar o número de partidos novamente, e muitos partidos não vão conseguir atingir a cláusula de barreira. Então, vai diminuir. Então, se hoje a gente tem 28, vamos cair aí para uns 13, 14 partidos políticos. Isso já começa a facilitar a negociação. A cláusula vai aumentando a cada eleição. Sim. Então, vamos dizer que em 26, provavelmente, nós vamos ter aí 8, 9 partidos. E aí é fácil para colocar imediatamente a cláusula de barreira de 5% e reduzir o número de partidos. Mas ainda precisa resolver um outro problema, que é a questão do voto distrital. Você mencionou muito bem que o voto no Brasil, apesar de não ser distrital, ele está se distritalizando, porque são lideranças regionais e locais que começam a vencer a eleição. Então, Sim. se criarmos o voto distrital misto, tem chance de aprovar. Se fizermos essa combinação de voto distrital misto com aumento de cláusula de barreira, eu acho que hoje tem clima para aprovar. Agora, o governo precisa entrar em campo e lutar por isso. E se nós aprovarmos essas duas reformas, vamos ter um ganho de qualidade na representação brasileira extraordinário. Por que o voto distrital misto? Porque nós teríamos aí os distritos desenhados 4 anos antes da próxima eleição. Isso os parlamentares podem até começar a endereçar suas emendas para esses futuros distritos eleitorais para poder aumentar a chance dele. Não tem problema, isso faz parte do jogo. E eu acho que isso seria vital, dar esse prazo para se desenhar os distritos, para que os políticos entendam como é que é essa política dos distritos e tenham um mandato de 4 anos aí para poder se adequar a disputar uma campanha distrital. Então, eu concordo com você. Eu, se for presidente da República, vou sim colocar entre os meus 3 itens prioritários de reformas a reforma política para ser votada no primeiro ano de mandato. E tem de ser votada no primeiro ano de mandato, aliás, se possível, nos primeiros 6 meses de mandato, para justamente dar esses 3 anos e meio de tempo para o sistema político entender as regras e se adaptar às novas regras para a eleição seguinte. Bom, foram chegando muitas perguntas, eu vou sintetizar um pouco algumas numa pergunta que foi feita pelo advogado Caio Zanin. Ele diz o seguinte: uma vez eleito, como é uma pergunta claramente dirigida para um liberal. O fundo da questão, claramente, eu percebo que ele quis focar no liberal. Uma vez eleito, como o senhor pretende equacionar o combate à corrupção e a responsabilidade fiscal em função das garantias e dos direitos fundamentais? Quer dizer, ele está destacando 3 pilares que às vezes podem conflitar. Como harmonizar a questão fiscal, o combate à corrupção e a garantia dos direitos fundamentais? Bom, vamos começar. A questão fiscal. Como eu disse numa resposta anterior, a questão do orçamento é fundamental. O que o orçamento precisa ter em mente? Primeiro, estabilizar a relação dívida-PIB em longo prazo. Todo orçamento. O orçamento da nossa casa é assim. Precisa estabilizar o que nós ganhamos e o que gastamos. Então, essa estabilidade da relação PIB versus gasto público, ela precisa ser fundamental na questão do orçamento. Então, nós precisamos gastar menos, ser mais eficiente, para poder equilibrar a relação dívida-PIB. Se não equilibrar a relação dívida-PIB, o Brasil vai sempre gastar mais dinheiro pagando juros sobre a dívida do que gastando dinheiro com a população. Inclusive, então, o primeiro ponto é esse. Nós temos de discutir os benefícios, os subsídios, precisamos cortar despesas, precisamos fechar programas que não funcionam e precisamos ter um orçamento que está sempre zelando pela relação dívida-PIB. Então, isso é fundamental, essa estabilização. A questão da corrupção
tem a ver muito com uma resposta que eu dei anteriormente, que é essa desconstitucionalização, esse resgate da justiça ao espírito da Constituição de 88. Porque hoje a justiça é isso, né? Nós sabemos que ela está superlotada de processos, as questões mais difíceis vão sempre para o fim da fila, e isso acaba criando o sentimento de impunidade no país. Impunidade é diretamente ligada à corrupção. E a corrupção também está ligada a uma outra coisa. Quando as instituições não funcionam, a corrupção serve para, entre aspas, azeitar as relações e fazer com que as coisas funcionem. Então, nós precisamos fortalecer as instituições. No dia que as instituições funcionarem e serem responsáveis, a corrupção começa a cair. Aliás, um livro muito interessante, até da Cristina Pinotti, junto com o Moro e vários outros juristas, mostra exatamente a correlação direta entre corrupção e pobreza, né? Não existe nenhum país altamente corrupto que não seja pobre. Então, a pobreza está ligada à corrupção, e que é um dos direitos individuais que é sempre violado, ou seja, é o aumento da pobreza que não é as condições mínimas para as pessoas poderem viver dignamente. Então, nós precisamos combater essa história, fortalecendo as instituições, combatendo a impunidade, fazendo a justiça funcionar, fazendo essa grande reforma do sistema jurídico e não deixando com que o judiciário agora se torne um terceiro poder da política, porque isso desmerece as leis, e fazer a justiça ser cumprida, como nós dissemos aqui os exemplos. A questão dos direitos individuais. Bom, essa é a essência do Estado de Direito, né? Garantir ao indivíduo os seus direitos individuais. Quando confronta com determinadas decisões do Congresso, nós precisamos nunca colocar em jogo os direitos individuais, porque isso é cláusula pétrea da Constituição. Nós estamos entrando na seara da inconstitucionalidade absoluta. Então, nós mencionamos alguns desses temas aqui que não deveriam ser politizados, né? A questão do aborto, a questão da família. Essas questões não são searas para o Estado se intrometer. São estados do âmbito privado. Isso é do indivíduo. E daí essa divisão do poder, essa descentralização do poder, dar mais poder à comunidade, ao indivíduo, liberdade com responsabilidade. A Constituição brasileira, como bem lembrou Roberto Campos, cita 72 vezes a palavra direito e só 2 a responsabilidade. Nós precisamos equilibrar esse jogo. Nós precisamos voltar a entender que cidadania significa direito e responsabilidade. Responsabilidade das suas escolhas. E nós temos de, então, voltar a esse espírito da reconstrução da cidadania, que, como eu disse numa resposta anterior, se dá justamente na comunidade, na família, na escola, no grêmio, na igreja. É aí que se ensina civilidade, cidadania, valores, princípios. Se nós destruirmos essa base da sociedade, onde o jovem vai aprender essas coisas? Quais são as suas referências? As referências estão sempre nessas instituições locais. E nisso tem um livro fantástico de um pensador conservador inglês que eu gosto muito, que é o Roger Scruton, que ele toca muito nesse Morreu ponto. Há pouco tempo, relativamente Morreu há pouco tempo. E ele ressalta a importância da cidadania para valorizarmos essas instituições locais, que eles chamam. E eu acredito plenamente que nós precisamos resgatar essa importância e a dignidade das instituições locais que foram destruídas por esse Estado assistencialista que tentou, na verdade, destruir a memória, não só essas instituições, mas a memória local, para se criar um pensamento supranacional, pasteurizado, que não tem nada a ver com a realidade de cada indivíduo. Bom, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas eu não quero encerrar sem levantar uma questão que eu acho que está um pouco na cabeça de todas as pessoas. Como é que vê? Acredita que exista uma agenda, um ponto de convergência possível, capaz de unificar o Brasil após tanta polarização? O Brasil é um país magnífico, o Brasil é um país, sempre foi um país cordial, um país alegre, e nós hoje vemos uma polarização que gera, às vezes, tensões dentro do âmbito da própria família, né? Amigos que se distanciam.
vê que há alguma ideia, algum ponto de convergência para a superação dessa situação tão dramática que nós vivemos neste momento? Olha, Carlos Alberto, essa é a pergunta mais importante no momento para respondermos como nação. E aí tem uma questão, a meu ver, fundamental. Eu venho dizendo, conversando com vários candidatos da terceira via, dizendo, é hora de debatermos propostas. Precisamos debater propostas. O Brasil tem mania de escolher pessoas e esquecer propostas. Isso cria o auto-engano e as desilusões todas que nós passamos nas últimas eleições. Então, nós temos de votar com maturidade. E para votar com maturidade cidadã, nós precisamos entender as propostas de cada candidato. Eu sugeri que nós começássemos uma série de debates de janeiro a abril sobre todos esses temas, como você está fazendo aqui comigo, para que nós possamos criar uma matriz e entender onde há convergência e onde há divergência. E aí sim trabalhar um programa de propostas para saber que divergências são superáveis, portanto dá para se fazer um programa, e quais são aquelas que são insuperáveis. Aí sim nós teremos um programa que os partidos se comprometerão a implementar, a defender, e o candidato apenas representa esse arcabouço de propostas. Agora, se nós não discutirmos propostas, se ficarmos aqui em fulano ou cicrano, vamos cometer os mesmos erros que cometemos nas últimas 2 eleições. Achar que pessoas vão resolver o problema do Brasil. Elas não vão resolver o problema do Brasil. Nenhum político vai resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil vai ser resolvido quando a sociedade estiver engajada, junto com os políticos, enfrentar esses grandes desafios. E, para isso, é preciso entender as propostas claras. Se nós fizermos um debate para esclarecer essas propostas, nós vamos melhorar a qualidade de conscientização do cidadão, a qualidade do voto, e vamos saber exatamente o que o próximo presidente da República fará ao chegar ao poder. Se nós não fizermos isso, vamos continuar retroalimentando o nosso auto-engano. E o custo do auto-engano está aí. 10 anos de recessão, 15 milhões de desempregados e 20 milhões de brasileiros na pobreza, e o absoluto o imobilismo do Estado brasileiro para se aprovar as reformas estruturantes que o país precisa há mais de 40 anos e que estão estagnadas. Por quê? Porque nós só temos eleitos políticos que defendem o corporativismo, o clientelismo e o patrimonialismo. Maravilha. Foi uma conversa muito boa. Eu agradeço muito a sua presença. Passamos por vários temas. Desejo sorte nessa trajetória que está apenas no começo e é longa e dura e difícil, né? É isso mesmo, Carlos Alberto. Mas muito obrigado. É sempre um grande prazer participar dessa conversa com você. É sempre uma conversa altiva, esclarecedora e que mergulha a fundo nos temas. O que nós precisamos hoje é uma discussão mais profunda dos temas do país, porque o país está na sua pior crise econômica, institucional, moral, social e política. E nós só vamos resolver essa questão debatendo os temas como você está nos estimulando a esse debate aqui no seu programa. Muito obrigado pelo convite e espero participar em breve novamente de uma nova rodada de conversas. Muitíssimo obrigado e boa noite a todos. Boa noite a todos.